Olá, tudo bem com você? Hoje, quarta-feira, 12 de março de 2025, está começando o programa Acre World, o mundo a partir do Acre. E tenho a honra e a alegria de conversar com um amigo de longas datas, ele que é professor, que é empreendedor, já que o programa trata de empreendedorismo, de negócio, de business, um pouco de política também, e um pouco de cultura e um pouco de esporte. Eu tenho a honra de conversar com o Glenilson Araújo Figueiredo, o professor Nil. Tudo bem, meu amigo professor Nil? Tudo bom, meu amigo? Nil, são quantos anos já na vida esportiva, Nil? Olha, aproximadamente 30 e alguns, 32 anos já entre treinamento e dando aula já, né? Que legal. Então, assim, é uma vida aí que a gente tem e aqui eu digo que são caminhadas e etapas da vida, né? Cada momento, cada etapa que a gente foi vencendo como aluno, como atleta, como instrutor, como professor, como dirigente, como incentivador, como agora, né, mistura um pouco de tudo, mas assim, acho que você nesse período aí vive várias etapas e todas vêm se complementam, né? Elas não são separadas, se complementam. E o esporte é isso, né? Que ele lhe dá um norte, lhe dá um guia, ele te motiva, quando você está passando por situações difíceis, ele te coloca para cima. Então, isso é o esporte, né? E sem falar que você incentiva também a criançada, a juventude, o adulto, o idoso, né? No Kung Fu você pode trabalhar o Tai Chi, pode trabalhar com a criança a questão mais primária da coordenação motora, a questão de qualidade física, já o adolescente já é uma coisa mais voltada para a competição, enfim. Essas etapas você tem como também ir adquirindo, conhecendo, buscando e trabalhando nos atletas, nos alunos, né? Essas qualidades físicas que é de fundamental importância para ele ter uma velhice, para ter uma idade, quando chegar numa idade mais plena, ele pode ter uma condição melhor de vida. Nil, e eu sou testemunha do teu trabalho e da tua preocupação em dar aula, em estar dentro de um ambiente de esporte, é que muitas das nossas reuniões, principalmente ano passado, quando a gente estava reunindo, estava discutindo alguns assuntos, você interrompia para poder dar aula para aquelas pessoas da melhor idade. Acho que lá na Sobral, não era, Nil? E Isso. eu via que ali não tinha interesse financeiro nenhum, o teu interesse era cuidar de vidas, passar o teu conhecimento da arte milenar. Como é que é isso, Nil? Como é que tu se sente sendo um incentivador aqui no estado do Acre? O esporte e a cultura, né? O esporte, cultura, recreação, elas estão, de certa forma, muito vinculadas, né? Então, assim, quando você entra nesse mundo, que é um mundo muito encantador, ele também lhe dá algumas bonificações, né? Você consegue ver o que você não conseguiu, você consegue deslumbrar, visualizar, jogar no outro aquilo que você queria que você pudesse alcançar, né? Então, assim, eu sempre sonhei em poder ser um atleta de alto rendimento por muito tempo, poder competir, só competir, sem a coisa mais burocrática, mas isso no meu tempo aí não era possível. Você tinha que ser o técnico, você tinha que ser o treinador, você tinha que ser o atleta, você tinha que ser o empresário e buscar o empresário, o apoio, o patrocínio. Mas o esporte é isso, ele lhe dá essas condições de você poder devolver um pouquinho para a sociedade, um pouquinho do que você ganhou, né? Não como recurso financeiro, mas como qualidade de vida, como uma condição melhor para sair do sedentário, uma atividade para você seja lúdica, para você poder se envolver, como é o caso da terceira idade, como é o caso do Kung Fu com os adolescentes, como é o caso do Kung Fu com as crianças. E aí, todas as etapas da vida, a gente leva para o esporte e ele nos dá um bônus para a gente poder estar fazendo isso. Eu sempre digo para os meus alunos e para os meus instrutores, de graça eles recebem, então de graça eles têm que transmitir. Legal. Então é muito difícil você ver hoje em Rio Branco uma academia pagar de Kung Fu, porque assim a gente com essa boa intenção, com esse projeto, a gente tenta expandir para todos os rincões do Acre e de Rio Branco essa modalidade gratuita, né? E mais do que isso, que seja gratuita, que seja envolvente,
que possa contribuir incentivando com uniforme, que possa incluir incentivando com o atleta para competir dentro ou fora do estado, dentro ou fora do país, enfim. O objetivo é isso, é que a gente possa estar sendo o espelho não somente para o Kung Fu, mas também para as outras modalidades. E recentemente, numa reunião no ginásio, nós estávamos vários atletas, vários professores, e uma pessoa que chamou a atenção e disse, olha, a minha juventude, eu via vocês viajando para competição, para dentro e fora do país, isso nos motivou. Então, às vezes, a gente, querendo ou não, você é espelho para uma pessoa, você é motivação para que eles também possam seguir um caminho, seja diferente, seja igual, seja parecido, mas que eles possam seguir um caminho do altruísmo, né? De buscar aquela coisa para o esporte, de você buscar o rendimento, você buscar a perfeição, para você buscar essa coisa da competitividade. Mas isso é grandioso. E eu fico imaginando que é óbvio que nenhum ser humano consegue entender a sua vida de uma maneira macro, né? Quando você coloca o presente, o passado e o futuro, mas com certeza aquela dificuldade que tu passou, que foram muitas, eu imagino, elas te serviram de motivação para que outras pessoas não passassem as dificuldades que tu teve. Eu fico imaginando de passagem, de hospedagem, de alimentação, enfim, uma série de roupas também, vestimentas. Eu fico imaginando a dificuldade que tu teve, os traumas que tu teve, que serviu, não um trauma maléfico, mas um trauma que impulsiona, né? Impulsiona, não é, Nil? Foi mais ou menos nesse contexto? Olha, eu tenho uma coisa que eu falo sempre, mas não como lado negativo ou pejorativo, mas como lado bom. Um dia eu cheguei num patrocinador, que eu não, assim, até por questão de ética, eu não vou falar o nome. Claro. E aí eu cheguei para o patrocinador para ele patrocinar uma ida e volta para São Paulo para a gente participar de uma competição, na passagem de ônibus. E aí ele disse, fala, Pidão, o que tu quer? Então, assim, aquilo ali foi um gesto, às vezes até mesmo na brincadeira, mas que aquilo ali, aquilo marcou a minha vida pro resto dela. Até hoje, assim, eu lembro quando a gente vai competir, vai viajar, eu lembro disso. E aí ele falou, fala, Pidão, o que é que tu quer? Rapaz, então aquilo foi para mim foi uma marretada na cabeça. E aí a gente pega isso, mas como motivação, não como negativo para não ir mais, para desmotivar, não, foi como motivação. E aí eu digo, não, eu não estou aqui para pedir, eu estou aqui para agradecer. Eu ganhei a medalha, estou aqui, vou lhe entregar minha medalha para o senhor porque o senhor me ajudou, né? Ele me ajudou com os pacotes de produtos lá. E aí e aí eu fui lá e entreguei a medalha para ele, ele ficou sem palavras. E depois virou um grande incentivador do Kung Fu e de outras modalidades esportivas também. Porque ele viu que ali ele não estava apenas patrocinando um atleta, ele estava patrocinando um sonho do atleta, uma vida, uma pessoa que lutava para quebrar um bloqueio que realmente a gente vem da periferia, sem condição, sem nada, né? E só vem com sonho. E ele viu que ali, depois daquilo, a gente, né, deslanchou e foi um grande patrocinador, foi um grande incentivador e patrocina até hoje. A empresa dele patrocina várias pessoas. Então, assim, eu acho que é isso. Os atletas que estão nos assistindo, não ver essas coisas como um lado, como uma coisa ruim, mas pegar as coisas ruins que acontecem e transformar ela, jogar ela num pacote e dizer assim, não, isso aqui ela vai me motivar a me impulsionar mais. E aí esse impulsionamento que nós pegamos foram 28 países. Foram quase todas as capitais dos estados brasileiros a gente conhece, competindo. Não foi passeando, mas que a gente aproveita, né? Óbvio, vai competir, né? E também aproveita. Um intervalo de um e de outro, né, Nil? Dá um mergulho no mar. Com certeza. Vai. Mas vamos falar, Nil, só um pouquinho te interrompendo. O Marcelo já pede para a gente suspender aqui o nosso bloco. Interessante que quando eu te trouxe para te entrevistar, foi nessa perspectiva que o Acre é protagonista de muitas coisas, né? É protagonista de grandes atletas, de grandes empreendedores, de grandes pessoas. Mas já a gente fala sobre isso no próximo bloco. Já voltamos.
programa Acre World, o mundo através do Acre. E eu converso com o professor e com o empreendedor Nil Figueiredo. Nil, a gente estava falando da sua dinâmica, do seu impulsionamento, da sua força de vontade de ser um grande atleta que te levou a vários países. Ou seja, você, da periferia, o Acre, você vestiu a camisa do Acre e levou o nosso estado a muitos lugares, a muitos países. Não foi, Nil? Olha, assim, para mim, uma das viagens que mais me marcou foi a primeira viagem que a gente fez para Toronto, em Canadá, em 1998. Essa viagem marcou muito. Foi a primeira vez que eu peguei 12 graus negativos, né? Então, assim, foi uma viagem, uma fria que a gente se meteu, mas era o campeonato pan-americano e foi onde eu me sagrei terceiro lugar no pan-americano pela seleção brasileira de Wushu. Então, assim, esse momento ele nos marca, né? E depois disso, eu pensava que já tinha visto quase tudo, mas quando eu cheguei, que a gente foi para Hong Kong, de Hong Kong, nós fomos participar de uma seletiva que fomos para Taiwan, também foi um desafio, foi uma coisa assim surpreendente, porque a gente esperava conhecer uma coisa, isso foi totalmente diferente, uma cidade assim futurística, uma cidade maravilhosa, linda, e para a gente aquilo ali era uma coisa de outro mundo, não era, era fora da minha realidade, né? Então assim, então essa cidade, Hong Kong, Taiwan, Pequim, na China, Toronto, Canadá, essas aí foram o que me marcou. Apesar que a gente foi em outra cidade também muito exótica, como Tailândia, né, Bangkok, Shibata, no Japão, fomos também para Budapeste, na Hungria, né, que é o rio que divide, que teve as pragas ali, que salvou, o rio salvou a cidade da invasão de umas pragas de insetos. Então, assim, a gente é cultura. Quando você viaja, você volta a outra pessoa. Você nunca mais, eu digo, quando você faz uma viagem dessa, que você vai para um país assim que tem uma cultura muito forte, você nunca mais será o mesmo, porque a gente entende que a competição ela é a base para a gente poder se movimentar. Mas quando você chega num país e conhece um pouco da cultura ali, você sai outra pessoa, né? Com certeza, muito melhor. Nil, na tua trajetória, você foi um grande atleta, um atleta internacional, levou o nome do Acre pelo mundo afora. Consegue lembrar daquele momento que você virou a chave de ser o atleta para ser o professor de futuros atletas, Nil? Olha, essa chave é quando a gente começa a sentir dores no corpo, os movimentos já não consegue mais, você já... Então, assim, você vai sentindo os sinais no corpo. O corpo, ele vai dando sinais para você. Então, assim, uma competição que eu fui no Rio de Janeiro, competi, nessa eu não fui classificado, e aí eu vi que ali eu precisava incentivar outros atletas a competir para fazer essa transição, né? E foi aquele momento ali que eu digo, não, chegar no meu estado eu vou fomentar a participação de outros atletas para que ele se envolva também, para ele conhecer esse mundo. E aí a gente começou com 2, com 3, com 4, com 5. Quando foi num grande momento, no auge mesmo, nós estávamos levando 45 atletas de ônibus para São Paulo. Nós saímos em maio para Curitiba, normalmente, e dezembro íamos para São Paulo com outro ônibus. Então eram 2 ônibus saindo do Acre aqui para competir, levar os atletas para competir fora do estado. E isso foram centenas de milhares de atletas que durante esses períodos se revezaram. Então foram, só para você ter ideia, foram mais de 8 ônibus saindo com atletas, indo e voltando, competir em São Paulo, no Rio, em Brasília, em Goiânia, enfim, vários estados, vários locais diferentes, mas cada uma é diferente da outra. Não tem, não, essa foi igual à anterior, não. Cada uma tem a sua sensibilidade. E uma que nos marcou muito foi quando nós estávamos em Curitiba, a primeira vez que a gente levou atleta para Curitiba, e a gente desceu a serra para ir no mar. E quando a gente chegou na cidade, à noite, muita chuva mesmo, e a gente foi direto para o alojamento, ficamos no alojamento. Quando foi de manhã, o sol, assim, aquela coisa mais linda, e os atletas correndo para a praia, todos chorando. E o Pirulito era o nosso fotógrafo oficial, que ele ia com a gente no ônibus.
E o pirulito começou a chorar e eu não entendi o que. Eu digo, o que está acontecendo, pirulito? Ele chorando, 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 chorando. Ele disse, o mar é muito lindo. Eu pensava que era alguma coisa, mas assim, a emoção é muito grande. As pessoas que não conheciam dizem, nossa, eu nunca imaginei que ia conhecer o mar. Né? Eu não sabia que o mar era, a água do mar era salgada, eu não sabia que era tão lindo. Então, assim, são coisas que, para gente que conhece e faz isso, é tão sem importância, mas para as pessoas que iam, isso era uma importância assim que mudou a vida. Claro, a gente perdeu muitos atletas, muitos instrutores para a violência, mas a gente ganhou muito atleta. Com certeza, hoje tem atletas que conseguiram, né, ter um norte na sua vida, né, graças ao Kung Fu, graças ao trabalho que a gente fez, mas a gente sabe também das perdas que a gente teve, que não foi poucas. É difícil, né, Nil, tentar manter um grupo de pessoas quando não tem outras estruturas, né? Quando não tem emprego, quando não tem uma outra atividade para o atleta, ele acaba perdendo um pouco o foco. É verdade que ele tem a liberdade, mas forças acabam levando, né, para situações difíceis, né, Nil? Tem isso também, né? Porque assim, jogar uma pedra em alguém que está caído, isso é a coisa mais fácil. Agora, pegar aquele, levantar, ajudar ele, colocar o ombro e ajudar ele a caminhar, isso é difícil. Então, assim, a gente tentava, da nossa forma, da forma certa, errada, do nosso jeito, a gente tentava fazer diferente, né? E claro, os resultados foram surpreendentes. Eu digo o seguinte, se a gente tivesse conseguido uma pessoa, que não for o nosso caso, a gente já estava feliz. Mas a gente conseguiu milhares de pessoas que realmente conseguiram dar um salto, conseguiram colocar os estudos como primeiro lugar, conseguiram colocar o esporte como em primeiro lugar, conseguiram sair de um local insalubre mentalmente, vir para um lugar mais equilibrado. Então, assim, família às vezes desestruturada. Então, assim, tudo isso que a gente encontra dentro do esporte, que a gente tenta realmente fazer, auxiliar, tentar fazer uma coisa diferente e tentar mostrar uma janela que às vezes está encostada ou fechada para aquela pessoa. Dizer, olha, aqui, isso aqui tem um horizonte pela vida, isso aqui é o sonho que tu pode traçar, correr e crescer. Né? Verdade. Eu fico imaginando a tua alegria de ver teus atletas ganhando medalhas no Brasil e fora do Brasil, né, Nil? Teve, acho que recentemente, vocês estiveram na Argentina e trouxeram várias medalhas, não foi? Isso, os atletas foram para a Argentina, foram várias medalhas de ouro, várias medalhas de prata, e agora estão se preparando, estão indo para a Colômbia, né, em Bogotá, estão indo para o campeonato internacional, e ano que vem, com certeza, vão passar na seletiva em Bogotá e vão para o campeonato mundial que vai acontecer na Alemanha, em Frankfurt. Acho que é em Frankfurt, se eu não estou enganado. Então, assim, para esses atletas, isso é uma coisa assim, inimaginável. Né? E para nós é uma coisa que a gente já vem pensando, planejando como será, como vai ser o patrocínio, como é que vai conseguir as passagens, como é que a gente vai chegar lá. Mas isso a gente tem que colocar no coração deles. Você pode, isso é possível, basta você querer. Né? Então, assim, as pessoas não entendem como é que, às vezes, por exemplo, as artes marciais se destacam muito em relação aos outros esportes. As artes marciais é isso, porque é individual, né? O coletivo é muito mais difícil você conseguir medalha, conseguir um destaque a nível nacional, porque é coletivo. Nós estamos falando de 10, 12, 8 atletas. Quando no individual, não. No individual, as artes marciais é muito mais fácil. Um atleta se empenhar mais, se dedicar mais, né? Fazer aquela dieta, fazer o treinamento com mais força, se dedicar de coração mesmo, ele consegue. Legal, legal. Estamos conversando com o professor Nil Figueiredo, professor e empreendedor. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Acre World, o mundo através do Acre, conversando com o empreendedor e professor de artes marciais, Nil Figueiredo. Nil, você estava dizendo que as artes marciais, ela traz uma predisposição, uma energia, uma força, tanto no corpo quanto na mente, não é, Nil? Ela dá uma diferença, ela é diferente dos outros, não é, Nil? As artes marciais, assim, ela se enraiza pela questão da filosofia. A filosofia oriental, seja de qual for a modalidade, ela é muito forte, porque ela incentiva, ela motiva, né, ela te joga para cima. Então, assim,
os orientais, né, chineses, os japoneses, os coreanos, os tailandeses, os japoneses, os indianos, né, eles são muito, essa questão do misticismo é muito forte para eles. Então, assim, eles levam isso com a vida mesmo. Então, por exemplo, eles acreditam no poder da mente, que a mente, quando você coloca isso, coloca um pensamento positivo, quando você acredita de fato mesmo que as coisas vão, a sua mente consegue lhe impulsionar. Então, essa questão do poder da mente é muito forte. A prova é tanta que as técnicas que eles utilizam, como Qigong, Badondinho, Shiatsu, Doin, acupuntura, né? Onde é que eles curam a pessoa? É aqui na mente. É a mente que eles faz esse processo de cura, esse processo de melhorar a qualidade de vida. Então, assim, o poder da mente é muito forte no sentido de potencializar aquilo que eles vêm fazendo, seja dentro das artes marciais, dentro daquelas modalidades esportivas, dentro do seu cotidiano diariamente mesmo. Você observa. E isso nos impulsiona para uma qualidade de vida muito melhor. Por exemplo, você pega um oriental, um chinês, por exemplo, vive tranquilamente sorrindo 150 anos, enquanto a gente chega aos 70 arrastando os pés, já com muita dificuldade. Então, os orientais eles estão na nossa frente há alguns anos, luz. Por quê? Porque eles entenderam que a qualidade de vida, através dos alimentos, através dos exercícios, através da respiração, através da energia que você absorve, através da energia que você transmite, você pode deixar um legado, você pode estar impulsionando outras pessoas a realmente a fazer o bem. Então, assim, a energia do bem, né? Quando a gente fala energia do bem, existe uma energia mesmo que impulsiona, que nos envolve, né? Para a gente poder realmente continuar essa coisa. E os chineses, eles têm eles usam uma técnica chamada eles chamam muito que é o reiki, né? O reiki é através da colocação das mãos, só que o chinês ele não precisa colocar a mão, ele posiciona a mão e você sente o calor, você sente a energia. Então essas coisas assim, tá aqui, tá na nossa mente, pode estar no nosso corpo, pode estar no planeta, pode estar no ambiente onde nós estamos, e eles acreditam muito forte nisso. E o poder da mente nos impulsiona que a gente não sabe o poder que nós temos, porque nos leva para lugar assim muito grandioso. Legal. E Nil, tu estava falando para mim, tempos atrás, sobre a evolução de muitas pessoas na terceira idade que estavam travadas, com ansiedade, com depressão, que atinge muito esse público, né? Pelo fato de não ter uma atividade, muitas dessas pessoas já na terceira idade ou na melhor idade acabam tendo essas doenças que estão na mente, né? E aí tu disse que deu um relato que eu fiquei muito emocionado, que pessoas começaram a se curar, a ter uma qualidade de vida melhor, né? Na realidade, assim, o Tai Chi, que é uma arte que a gente trabalha muito a respiração, a concentração, a meditação e o movimento, ele vai trabalhar principalmente a autoconfiança, né? Autoconfiança através dos movimentos, através da respiração e da junção de tudo isso. Respiração, movimento, meditação e o movimento lento, porque quando você realmente, o nosso dia a dia é agitado, é você correr, é você tudo fazer de forma agitada. E o Tai Chi não, é a arte do movimento lento, é você realmente ter um equilíbrio, né? Busca o equilíbrio do yin e do yang, a dualidade, né? E aí é o que é isso? É você, mente sã, corpo sã, é você diminuir a ansiedade através da respiração, diminuir a ansiedade através dos movimentos, você respirar corretamente. Aí, às vezes, quando nós estamos fazendo o Tai Chi e fazendo os exercícios de Badodin, que são exercícios de respiração, as pessoas normalmente ficam um pouco tonta, um pouquinho tonta. Por quê? Porque o cérebro ele não está acostumado a receber uma carga muito grande de oxigênio. Aí ele, acende, dispara o sistema de alerta. Ele tem uma coisa errada aí. Está vindo muito oxigênio para cá. E isso é coisa boa, né? Porque vai trazer o relaxamento, vai trazer ali aquelas pessoas que sofrem de insônia. É só fazer respiração, você vai ter uma noite de sono tranquilo. Então, assim, a ansiedade, ela vai tocar num ponto crucial nosso, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso abalado, você realmente não vai se alimentar bem, você não vai descansar bem, você vai dormir mal.
E aí você vai acordar no outro dia, claro que mal, porque não se alimentou, não dormiu, não respirou corretamente. E a respiração, o movimento, a ansiedade, estão tudo vinculado a isso. E a gente trabalha isso, seja na terceira idade, seja na melhor idade também, seja na fase adulta, seja para adolescente, a gente trabalha essas qualidades, que são a respiração, os exercícios respiratórios, que são exercícios que têm mais de 5 mil anos de existências. Legal, legal. E para quem está nos assistindo, e já é da melhor idade, onde que essas pessoas podem praticar o Tai Chi? Olha, nós estamos com a turma todos os domingos lá no Horto Florestal. Você está convidado para ir participar lá domingo, às 10 horas da manhã, no Horto Florestal. É só chegar lá, entrar, já aí vai fazendo, não precisa inscrição, não precisa fazer nada. É só já ganha seu uniforme, ganha sua camiseta para você praticar Tai Chi com a gente. E isso é uma forma de as pessoas despertar para essa coisa, né? O Tai Chi, ele foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde como uma das melhores atividades para ser desenvolvido para a terceira idade. E eu digo, não só a terceira idade. O jovem respira mal, o jovem dorme mal, o jovem não descansa a mente, o jovem, né, é tudo na tela, é correndo. Então, assim, nós precisamos mudar nossa condição de vida, respirando corretamente, né, e aí todas as outras qualidades físicas vão vir através de uma boa respiração. Nil, quando a gente é novo, a gente dorme errado, come de qualquer jeito, de qualquer forma, não faz exercício, ou faz de forma errada, e o corpo acaba cobrando lá na frente, né, Nil? Acaba. E aí, exemplo, você vê, recentemente eu li uma matéria, um médico que trabalhava longevidade com 33 anos, morreu de parada cardíaca. Como é que tu explica isso? Né? Então, assim, às vezes a qualidade de vida a gente vê que era uma pessoa bem, que exercitava e tudo, mas, exemplo, assim, então, assim, a gente tem que, cada dia que passa, buscar mais a fundo essa questão respiratória, que ela é a base de tudo, né? O nosso coração depende do oxigênio, o nosso pulmão, o nosso cérebro, então tudo está interligado. Verdade, verdade. Nil, faz parte do nosso programa trazer o nosso amigo Daniel Cabral, que é um ícone do programa Acre World. Daniel Cabral, pintor de mão cheia, um caricaturista, um artista único no nosso estado. Obrigado. Olha aí, só não faltou a manchinha no rosto. Faltou a manchinha, Daniel. Mas, ó, tá igual aí, ó. Tá parecido mesmo? Ah, tá bom, ficou muito legal. Isso é bom fazer a moldura, deixar guardado. Fica algo maravilhoso. Siga o Daniel Cabral nas redes sociais. Daniel Cabral AC, o nosso pintor, o nosso caricaturista, o único aqui do estado do Acre. O melhor. Nil, foi um prazer, uma alegria conversar contigo. Queria só mais uma vez que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo. Domingo, no Horto Florestal, às 10 horas da manhã. Estamos esperando vocês lá. É domingo, é gratuito, não precisa pagar nada, não precisa fazer inscrição, é só chegar, entrar e começar a fazer as atividades. Vai com a roupa que dê para fazer os movimentos, uma roupa de malha, tranquilo. Todos os domingos no Horto Florestal, a partir das 10 horas da manhã. Estamos lá. Legal. Conversei com o empreendedor e com o professor de artes marciais, Lenilson Araújo Figueiredo, o professor Nil. Nil, meu irmão, meu parceiro, obrigado. Parabéns por esse projeto de trazer qualidade de vida às pessoas que tanto precisam, o acriano como um todo o acriano praticamente, do início ao final do nosso querido estado do Acre, está numa vida muito acelerada e precisa de uma qualidade de vida, precisa praticar especialmente uma arte marcial, especialmente ainda um Tai Chi, que é a respiração, que é se controlar, e aí com isso vai combater o mal desse século, que é a ansiedade e que é a depressão, que tanto destrói vidas e famílias, não é, Nil? É isso aí. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, e amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Deus te abençoe, uma boa noite e um bom descanso.